Chocante revelação. A avó sofre abusos horríveis dos seus filhos e esconde segredo. A história de Cleide começou como um conto de fadas. Nascida em uma família amorosa nas montanhas de Minas Gerais, suas lembranças de infância eram repletas de risos e festas. Mas tudo mudou quando a família se mudou para a brutal periferia de São Paulo. A mudança prometia oportunidades, mas trazia consigo uma realidade aterrorizante. As esperanças de Cleide se tornaram sombras, sufocadas pela violência e pela criminalidade que cercavam sua nova casa. Com o tempo, seus filhos, antes sonhadores e inocentes, foram tragados por um mundo de crimes. Ela podia ouvir os sussurros nas ruas, os gritos de socorro, e um aperto no peito só crescia. As amizades que fizeram se tornaram laços do perigo. A relação que um dia era plena de amor se transformou em um campo de batalha. Os olhares de desespero e traição começaram a preencher suas noites, intercalados com lamentos que ecoavam nas paredes finas do bar. Cleide, já cansada de ver seus filhos se perderem, tentou intervir, mas foi agredida por aqueles que mais amava. Lembrou-se do aperto do coração, do nó na garganta e da completa impotência. As palavras que saíam de suas bocas estavam carregadas de ódio, como facas afiadas. O que deveria ser amor se transformou em dor. Com lágrimas nos olhos e um grito sufocado, ela decidiu que era hora de deixar tudo para trás. Com seu marido Alcindo, Cleide fugiu para Atibaia, buscando um novo começo, longe das sombras que a perseguiam. Mas o destino não havia terminado com ela. Uma notícia horrível a alcançou. Seus filhos, nessa dança infernal, foram massacrados na favela. O mundo desabou novamente. A culpa e a tristeza reavivaram os fantasmas daquela noite. O eco de risos infantis foi substituído por lamentos silenciosos. Em Joinville, Cleide decidiu abrir uma confeitaria, um refúgio doce em meio ao amargo que carregava dentro de si. Cada bolo, cada sorriso do cliente era um pequeno passo rumo à cura. Enquanto sua filha mais nova, Cristina, tornava-se enfermeira, Cleide tentava reconstruir o que restou da família. Mas o passado é um inimigo persistente. Um segredo adormecido começou a fazer parte da realidade de Cleide. Um instante de felicidade era frequentemente interrompido por lembranças dolorosas. Então surgiu alguém do passado, uma figura misteriosa que trouxe com ela novas perguntas e velhos segredos. O ar se encheu de tensão quando Cleide se viu às voltas com lembranças que preferia esquecer. O que realmente aconteceu naquela noite? O que o futuro guardava para ela e sua família? O amor, a traição, o perdão e a dor começaram a se entrelaçar em um emaranhado doloroso. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Cleide estava absorta em suas próprias lembranças quando a porta da confeitaria se abriu com um rangido. O ar fresco entrou, mas algo não estava certo. O olhar de Cristina mudou instantaneamente, como se um reflexo de um pesadelo tivesse cruzado a mente dela. Cleide seguiu seu olhar e sentiu o mundo parar. Era um homem, uma figura do passado. Mas não era qualquer um. Era Paulo.
irmão de Alcindo, tinha estado longe há anos, envolvendo-se em histórias sombrias que muitos preferiram esquecer. Mas ali estava ele, com uma expressão que misturava culpa e desespero. Cleide. Ele começou, mas a voz saiu arrastada. No fundo dos olhos dele havia um pânico que já era familiar. Cleide nunca confiou em Paulo, sempre acreditou que ele carregava segredos que poderiam destroçar sua família. E agora, aquele homem trazia um peso enorme. Cristina olhou para a mãe e então para o tio, um misto de confusão e medo. "O que você quer?" Cleide perguntou, a voz firme, mas com um tremor que traía sua insegurança. "É sobre aquela noite. Não era o que você pensa. A verdade é bem mais sombria." Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma corrida, mas foi interrompido por barulhos do lado de fora. Um grupo de jovens se aproximava, rindo alto. Mas a tensão no ar fez com que eles se calassem de repente. "Não aqui", Paulo insistiu, olhando nervosamente para a porta. "Temos que ir. Você não pode ficar aqui. A sua vida está em perigo." "Perigo?" Cleide ficou paralisada. O que ele queria dizer? Encontrou o olhar de Cristina, que estava em choque, mas despertou para a urgência. Elas tinham fugido de um mundo horrível, construído algo do zero, e agora Paulo vinha com promessas de terror. "Por que deveríamos acreditar em você, Paulo?" Cleide disse, as palavras cortando o ar. Ela não conseguia ver além de seu próprio medo e desconfiança. O que aconteceu naquela noite não foi simplesmente uma briga. E não foram apenas seus filhos que morreram. Eu sabia mais do que deixei transparecer." Ele hesitou e a voz falhou ao continuar. Alguém estava atrás deles, alguém que não deve ser ignorado. As palavras dele eram como facadas, cada uma mais dolorosa que a anterior. O passado parecia voltar para cobrar a conta. Cleide sempre teve aquele sentimento, algo que não se encaixava. O massacre na favela tinha sido mais do que uma simples tragédia. E o papel de Paulo? Ele estava envolvido de alguma forma? Antes que pudesse questioná-lo mais, uma explosão de gritos e o barulho de vidros quebrando vieram de fora. O grupo de jovens voltou, agora armados e furiosos. A confeitaria, que antes era um lar doce, se transformou em um campo de batalha. O medo fez o coração de Cleide acelerar. O que estava prestes a acontecer? Para a saída de emergência! Gritou Paulo, puxando Cristina pelo braço. Cleide hesitou, mas um grito agudo de Cristina fez sua decisão. Elas seguiram Paulo, que parecia saber para onde estava levando-as, enquanto o caos se desenvolvia atrás deles. No caminho, a mente de Cleide girava. O que Paulo tinha dito? A verdade sobre aquela noite? A vida dela estava prestes a desmoronar de novo? As sombras do passado haviam se movido do local de seu refúgio em Atibaia para os portões de sua nova vida. Perguntas surgiam como tempestades, e o maior mistério de todos, o que realmente estava acontecendo, a perseguia enquanto as luzes piscavam de forma ameaçadora. Cleide e Cristina seguiam Paulo, os corações batendo acelerados. O caos na confeitaria se intensificava, vidros quebrando, vozes gritando, e uma sensação de desespero pairava no ar. Paulo puxou as duas para um corredor escuro, longe da linha de tiro. O cheiro de café e açúcar se misturava com o suor e o medo. "Rápido!" ele sussurrou, olhando para trás com ansiedade. Cleide estava com a mente em torvelinho. A cada passo, suas perguntas cresciam. O que Paulo sabia? Qual era a verdade daquela noite? Quando chegaram à saída de emergência, um grito ensurdecedor ecoou. E um jovem apareceu na esquina, com uma expressão frenética.
Era um dos meninos da confeitaria, alguém que costumava ajudar. Ele estava pálido como um fantasma. Cleide, eles estão aqui. Precisamos sair. Antes que pudessem reagir, uma borracha estourou do lado de fora. Um grupo de jovens furiosos se aproximava, armados e prontos para a luta. Cleide congelou por um momento, sentindo o mundo desmoronar novamente. Ela procurou por Cristina, mas sua filha estava parada, paralisada pelo medo. Vamos! Gritou Paulo, puxando as duas para dentro do corredor. Mas antes que pudessem escapar, um estrondo! Os olhos dele estavam cheios de desespero e seu corpo tremia de raiva. O que você está fazendo aqui? Ele gritou, ignorando Paulo. A tensão era palpável. Cleide ficou boquiaberta. Nunca havia esperado ver Alcindo ali, especialmente depois do que tinham passado. Alcindo, nós... começou Cleide, mas foi interrompida. Silêncio! Ele gritou, a voz ecoando pelas paredes. Eles não podem te pegar. Siga-me! As emoções borbulhavam. Alívio, confusão, raiva. O que ele estava fazendo ali? E por que parecia que ele estava fugindo? Os gritos lá fora estavam mais próximos agora, e o garoto pálido começou a empurrá-los, indicando uma saída. Alcindo olhou para Paulo, como se o reconhecesse. Um flash de reconhecimento passou entre eles, e a expressão de Paulo endureceu. Você não devia estar aqui! Gritou Paulo, a voz carregada de ódio. A atmosfera se tornou pesada, como se a verdade estivesse pendurada no ar. Por que não? O que você sabe? Alcindo respondeu, com os olhos brilhando de culpa e raiva. Cleide sentia que havia algo mais ali. Um segredo que fazia tudo ficar mais opaco. Antes que alguém pudesse responder, uma bala atravessou o ar, atingindo a parede atrás deles. Um grito ecoou e Cleide puxou Cristina para baixo. As luzes começaram a piscar e tudo ficou confuso. O garoto pálido puxou Alcindo, mas não antes de Cleide ouvir uma palavra que congelou seu sangue. Traidor! Alcindo, o que você fez? Cleide perguntou, seus olhos arregalados em choque. O homem que ela amava, o pai de seus filhos, o único que deveria proteger, agora era o foco de suas dúvidas e medos. Não, não é o que você pensa! Ele exclamou, a voz intensa e desesperada. Mas as palavras de Paulo pairaram no ar como uma sombra, ecoando em sua mente. Tudo o que ela achava que sabia estava desmoronando. O grupo de jovens estava chegando mais perto, e a situação era crítica. A culpa e o pânico eram palpáveis. Cleide olhou nos olhos de Cristina, que refletiam confusão e medo. O que realmente estava acontecendo? Um grito estridente cortou a tensão, e quando Cleide virou-se para ver de onde vinha, tudo se tornou uma cacofonia de barulhos. O caos estava prestes a engolir suas vidas uma vez mais. E a única coisa que ela sabia, com certeza, era que tudo estava prestes a mudar novamente. O tumulto dentro da confeitaria se intensificou, enquanto Cleide, Paulo e Alcindo se encaravam. Os gritos do lado de fora ecoando como um presságio do pior. A tensão estava no ar, e cada um deles parecia pesar as palavras cuidadosamente, como se soubessem que qualquer erro poderia custar caro. Cleide, por favor, você não pode acreditar nele! Gritou Alcindo, desesperado. Ele só quer te manipular. Você sabe que não sou o monstro que ele está tentando mostrar. O olhar de Cleide se alternava entre Paulo e Alcindo. Vendo a agonia no rosto de Alcindo, um aperto forte se formou dentro dela. Mas a pequena voz da dúvida na sua mente não a deixava em paz. O que estava acontecendo naquela noite? O eco das lembranças pesadas pressionava seu coração. Antes que pudesse responder, uma explosão de luz iluminou o espaço e tudo ficou ensurdecedor.
A parede atrás deles explodiu em estilhaços de tijolos e poeira ao ponto de os três se jogarem ao chão. O pânico tomou conta quando o grupo de jovens armados invadiu a confeitaria, gritando, forçando a entrada. "Pra fora! Agora!" gritou um dos jovens, avançando com um semblante ameaçador. Os corações estavam acelerados e a adrenalina disparou. Cleide puxou Cristina para si, protegendo-a. Mas quando suas mãos tocaram a pele da filha, algo passou entre elas, um choque indescritível. Cristina se afastou repentinamente, esquivando-se do aperto da mãe com um olhar fixo em Alcindo. "Mãe, não!" A voz dela tremia. "E se tudo o que nos disseram sobre ele for verdade?" O mundo parecia desabar novamente. Cleide não conseguia entender. O que Cristina queria dizer? O que poderia ter acontecido para a filha duvidar do pai? Um nó se formou na garganta de Cleide, e o medo de perder os poucos laços que restavam a consumia. Outra explosão! A violência se intensificou, quando uma janela se estilhaçou, criando um efeito dominó que mandou as mesas e cadeiras pelo ar. Cleide, sem saber a quem recorrer, olhou para Paulo. Ele estava na sua frente, a expressão se contorcendo entre a preocupação e algo mais. Um vislumbre de antecipação. "Precisamos sair! Agora!" Paulo gritou. Mas antes que pudesse dar um passo, algo ainda mais fora do normal aconteceu. Um corpo caiu do teto, como um bloco de concreto que desmoronou nas cabeças deles. Era um jovem ensanguentado, mas o que mais surpreendeu Cleide foi o colar que ele usava. Ela conhecia aquele colar. Era o mesmo que seu filho, o que tinha sido levado naquela noite trágica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alcindo e Cristina congelaram, enquanto Cleide tombou, o coração disparando. "O quê? Isso não pode ser! Você!" Paulo começou, sua voz trêmula. "Como isso é possível?" O jovem respirava de forma pesada, os olhos quase sem vida. Ele olhou para Cleide e então para Alcindo, com um semblante estranhamente conhecido. "Eu voltei para acabar com isso." A declaração pesava como chumbo em cada uma ali, da mesma forma que a conexão emocional era palpável. Cleide não sabia se deveria sentir alívio ou terror, cura ou tragédia. Seu coração disparou de dor e confusão. O que estava acontecendo? O que mais ela não sabia? "Venham!" gritou Paulo novamente, puxando Cristina e Cleide, arrastando-as para a única saída que ainda permanecia intacta. Cleide olhou para o corpo no chão, seu mundo se despedaçando novamente. "Eu não sei se posso confiar em você, Alcindo", disse Cleide, quase sem voz, arrastando a filha ao lado. Os olhos de Alcindo estavam cheios de uma dor que ela nunca havia visto antes. E mesmo em meio a toda a adrenalina e terror, algo dentro dela ainda duvidava. O grupo de jovens furiosos estava mais próximo. E as sombras do passado estavam se aglomerando, ameaçando consumi-las uma vez mais. O que realmente estava acontecendo? O que mais poderia surgir daquele pesadelo? As perguntas não paravam de vir, como um raio de incerteza. O peso do desconhecido estava sobre eles, e tudo poderia mudar novamente. Cleide e Cristina seguiam Paulo, os corações batendo acelerados. O caos na confeitaria se intensificava. Vidros quebrando, vozes gritantes e uma sensação de desespero pairava no ar. Paulo puxou as duas para um corredor escuro, longe da linha de tiro. O cheiro de café e açúcar se misturava com o suor e o medo. "Rápido!" ele sussurrou, olhando para trás com ansiedade.
Cleide estava com a mente em turbilhão. A cada passo suas perguntas cresciam. O que Paulo sabia? Qual era a verdade daquela noite? Quando chegaram à saída de emergência, um grito ensurdecedor ecoou, e um jovem apareceu na esquina, com uma expressão frenética. Era um dos meninos da confeitaria, alguém que costumava ajudar. Ele estava pálido como um fantasma. Cleide! Eles estão aqui. Precisamos sair. Antes que pudessem reagir, uma borracha estourou do lado de fora. Um grupo de jovens furiosos se aproximava, armados e prontos para a luta. Cleide congelou por um momento, sentindo o mundo desmoronar novamente. Ela procurou por Cristina, mas sua filha estava parada, paralisada pelo medo. Vamos! Gritou Paulo, puxando as duas pelo braço. Mas antes que pudessem escapar, um estrondo ensurdecedor reverberou. Uma porta se abriu abruptamente, revelando Alcindo, seu marido. Os olhos dele estavam cheios de desespero e seu corpo tremia de raiva. Cleide! O que você está fazendo aqui? Ele gritou, ignorando Paulo. A tensão era palpável. Cleide ficou boquiaberta. Nunca havia esperado ver Alcindo ali, especialmente depois do que tinham passado. Alcindo! Começou Cleide, mas foi interrompida. Silêncio! Ele gritou, a voz ecoando pelas paredes. Eles não podem te pegar! Siga-me! As emoções borbulhavam. Alívio, confusão, raiva. O que ele estava fazendo ali? E por que parecia que ele estava fugindo? Os gritos lá fora estavam mais próximos agora, e o garoto pálido começou a empurrá-los, indicando uma saída. Alcindo olhou para Paulo como se o reconhecesse. Um flash de reconhecimento passou entre eles, e a expressão de Paulo endureceu. Você não devia estar aqui! Gritou Paulo, a voz carregada de ódio. A atmosfera se tornou pesada, como se a verdade estivesse pendurada no ar. Por que não? O que você sabe? Alcindo respondeu, com os olhos brilhando de culpa e raiva. Cleide sentia que havia algo mais ali, um segredo que fazia tudo ficar mais opaco. Antes que alguém pudesse responder, uma bala atravessou o ar, atingindo a parede atrás deles. Um grito ecoou, e Cleide puxou Cristina para baixo. As luzes começaram a piscar, e tudo ficou confuso. O garoto pálido puxou Alcindo, mas não antes de Cleide ouvir uma palavra que congelou seu sangue. Traidor! Alcindo, o que você fez? Cleide perguntou, seus olhos arregalados em choque. O homem que ela amava, o pai de seus filhos, o único que deveria protegê-la, agora era o foco de suas dúvidas e medos. Não, não é o que você pensa, ele exclamou, a voz intensa e desesperada. Mas as palavras de Paulo pairaram no ar como uma sombra, ecoando em sua mente. Tudo o que ela achava que sabia estava desmoronando. O grupo de jovens estava chegando mais perto, e a situação era crítica. A culpa e o pânico eram palpáveis. Cleide olhou nos olhos de Cristina, que refletiam confusão e medo. O que realmente estava acontecendo? Um grito estridente cortou a tensão, e quando Cleide virou-se para ver de onde vinha, tudo se tornou uma cacofonia de barulhos. O caos estava prestes a engolir suas vidas uma vez mais. E a única coisa que ela sabia com certeza era que tudo estava prestes a mudar novamente. Então, com um movimento rápido, um homem alto e encapuzado surgiu do corredor. Seus olhos brilhando com uma ferocidade palpável. Ele se atirou sobre Alcindo, derrubando-o no chão, e um brilho de faca reluziu sob a luz intermitente. Cleide gritou, o coração disparando. A cena à sua frente parecia ter saído de um pesadelo.
É você! Gritou Alcindo, seu rosto em pânico. O que você está fazendo aqui? O homem, com a voz fria e segura, respondeu: Eu estou aqui para finalizar o que você começou. Cada palavra era um corte afiado. Cleide podia sentir o gelo percorrer suas veias. O que ele queria dizer? O que Alcindo tinha feito? Uma sensação de traição sufocante tomou conta dela. Alcindo, o que significa isso? O que você começou? Cleide questionou, mas a resposta dela se perdeu em meio ao grito de Cristina. Um confronto explosivo começou. Alcindo se debateu para se livrar do atacante, enquanto Cleide tentava puxar Cristina para longe do caos. Saiam! Agora! Paulo gritou, a voz alta o suficiente para romper a confusão. Mas antes que pudessem se mover, o homem encapuzado virou-se para Cleide e, num movimento rápido, segurou a faca contra o pescoço de Alcindo. Você não sabe com quem está lidando. Os segredos não ficam enterrados para sempre. As palavras ecoaram dentro dela como um eco perturbador. Cleide não sabia quem era aquele homem e o que outras verdades estavam enterradas sob aquelas mentiras. A confusão tomou conta de seus pensamentos enquanto Cristina começava a tremer, e os gritos de fora se tornavam mais intensos. Alcindo, você precisa explicar! A voz dela soava desesperada. O olhar de Alcindo, antes confuso, agora se unia a algo mais profundo, algum tipo de escolha que Cleide não entendia. O homem encapuzado apertou a faca contra o pescoço de Alcindo, seus olhos cheios de fúria. Diga adeus, traidor! E antes que Cleide pudesse gritar, a lâmina cortou o ar. Tudo desmoronou ao invés de responder. E o grito que ecoou naquelas paredes foi o estopim para um novo pesadelo. O que realmente estava acontecendo? Cada fração de segundo se arrastava, e a verdade que todos estavam escondendo parecia mais próxima de ser revelada do que nunca. Mas o que isso significaria para Cleide e sua família? O peso da lâmina fazia o coração de Cleide acelerar. Traidor! A palavra ecoou em sua mente e tudo ao seu redor parecia desacelerar. As luzes piscavam e a tensão tornava o ar denso. Ela olhou para Alcindo. Os olhos dele estavam cheios de desespero, mas também de uma tristeza que ela nunca havia visto. Alcindo, o que você fez? Cleide questionou, sua voz mal saindo como um sussurro. O homem encapuzado pressionava a faca contra o pescoço dele, e o medo em seu peito crescia. Eu não sou um traidor, Alcindo gritou, sua voz carregada de dor. Cleide, eu te prometo, não é o que você pensa. Mas tudo parecia de cabeça para baixo. O pânico aumentava, enquanto as pessoas do lado de fora gritavam, se aproximando como uma onda furiosa. O jovem ensanguentado estava ali, se debatendo entre a vida e a morte, e Cleide não sabia se deveria ajudá-lo ou se concentrar em proteger Cristina. Então um som como um trovão ecoou através da confeitaria. A porta da frente se escancarou e um grupo de homens armados invadiu o local. Eles eram muitos. O cheiro de pólvora e o som de balas disparadas preenchia o ar. Sem pensar, Cleide puxou Cristina para perto, seus instintos de mãe a guiando. "Pra saída!" gritou Paulo, mas ele não foi rápido o suficiente. Os invasores se espalhavam, com gritos ameaçadores que soavam como música de guerra. A confusão era total. Cleide não sabia para onde correr. Cada canto parecia mais perigoso que o anterior. O homem encapuzado, ainda com a faca em Alcindo, olhou para os recém-chegados e sorriu. Um sorriso que não trazia nada de bom. "Agora sim a festa começa!" ele gritou,
sua voz cortante. O que ele queria dizer com isso? Cleide sentiu seu coração parar. Nesse instante, uma sombra se destacou dentre os invasores. Era uma mulher, e com um movimento rápido como um relâmpago, ela empurrou os homens para o lado. Cleide olhou para ela, e sua respiração parou por um segundo. Era Inês, sua irmã, que acreditava estar morta há anos. Inês? Cleide gritou, incapaz de acreditar em seus próprios olhos. Mas algo estava errado. A expressão de Inês não era de alegria, mas sim de desespero e ameaça. Você precisa sair! Eles estão atrás de você, Cleide! Inês gritou, seu olhar percorrendo o ambiente, mas se concentrando em Alcindo. Não posso acreditar que você ainda está com esse traidor. A revelação socou Cleide como um soco no estômago. O que Inês sabia? O que realmente havia acontecido naquela noite fatídica? Intrigas, segredos e famílias quebradas estavam se revelando como um quadro sombrio diante dela. Inês, espere! Cleide chamou, mas a irmã ignorou completamente, avançando em direção ao Alcindo. Ele vai destruir você, Cleide! Ele está por trás de tudo isso! Cleide sentiu o pânico tomar conta. A confusão dela cresce quando a verdade se transformava em um pesadelo sem fim. O que mais ela não sabia sobre a sua própria família? Alcindo, isso é verdade? Ela perguntou, dirigindo-se a ele, mas com a voz cheia de dúvidas. Você está envolvido em algo mais? Alcindo, ofegante, começou a falar, mas não antes que Inês cortasse suas palavras. Cleide, precisamos ir. Agora! Não posso te explicar agora, mas o tempo está acabando. Um movimento repentino a fez olhar para o jovem caído no chão. Ele começou a se levantar, um brilho estranho em seus olhos. Não fui eu, Cleide. Ninguém estava a salvo. Uma ola de gritos irrompeu ao seu redor. O caos estava prestes a tomar conta daquela confeitaria e arrastar todos para suas profundezas. E em meio a toda aquela desgraça, Cleide sabia que a verdade estava mais perto do que nunca. Mas a cada palavra murmurada, parecia que um pedaço do seu mundo desmoronava. O que mais estava escondido sob a superfície? E como tudo isso se conectava? Ela olhou para Paula, para Inês, para Alcindo. E Cleide observou Inês, sua irmã. O choque estava estampado em seu rosto. Inês, você está viva? A incredulidade a consumia. O caos ao redor diminuía e o som dos gritos parecia distante. Não temos tempo para isso! Inês disparou, interrompendo Cleide. A urgência nas palavras dela era palpável. Eles vão encontrá-la. Você precisa ir! O olhar de Inês se fixou em Alcindo. Uma fúria contida emanava dela. Cleide sentiu o frio na barriga. Aquele era o momento que tanto temia. A verdade que estava escondida. Os invasores continuavam avançando, mas Alcindo estava preso entre a faca do homem encapuzado e a traição que pairava no ar. Os olhos dele estavam perdidos, como se estivesse revivendo um pesadelo. Cleide, você precisa acreditar em mim, ele implorou, mas as palavras não a alcançaram. Inês riu, um riso seco e sem alegria. Acreditar? Depois de tudo? Você realmente ainda acha que ele é inocente? A voz dela cortou como uma faca. As palavras pesadas deixaram Cleide em estado de choque. O que mais estava escondido? Cleide, uma voz familiar cortou o caos. O garoto pálido, que antes estava jogado no chão, agora se levantava, respirando com dificuldade. Ele olhou em volta e, ao encontrar o olhar de Cleide, algo em seu rosto mudou. Eu lembro de tudo. Os olhos de Cleide se arregalaram. O que você quer dizer?
O desespero começou a brotar, uma necessidade de entender, de desvendar a trama que parecia se entrelaçar perigosamente ao seu redor. Naquela noite, havia mais pessoas lá. Não eram só seus filhos, havia pessoas de dentro da família. Ele hesitava, e suas palavras pareciam pesadas como chumbo. Certa vez vi você, Cleide, em um lugar, um encontro, algo que não deveria ter acontecido. Aquilo seguiu você até aqui. O ambiente se fechou ao redor deles. O medo escorria pelas veias de Cleide como veneno. Inês fechou a expressão, as emoções dela mudando rapidamente de raiva para uma mistura de dor e revelação, como se tudo estivesse começando a fazer sentido. Você está dizendo que Alcindo não foi o único envolvido? O garoto só acenou. E Cleide, em um ímpeto de desespero e raiva, gritou: "Por que você não me disse isso antes? O que mais você escondeu?" Inês puxou Cleide para mais perto, a silhueta de seu corpo agora mais feroz. Você tem que entender que se ele e outros estão escapando, você e Cristina não estão seguras. Não podemos ficar aqui. Então o homem encapuzado, impaciente, apertou ainda mais a faca em Alcindo. Chega! Eu não tenho tempo para esse teatro. Alcindo, suas escolhas têm consequências. Você não pode continuar fugindo. A tensão aumentou exponencialmente, e algo dentro de Cleide questionou tudo o que acreditava saber sobre seu marido. E naquele instante, algo que não tinha relação com a tensão da cena inteira se desenrolou. Era uma sirene! A emoção de um novo perigo ecoava nas paredes da confeitaria. Elas não eram do lado de fora, agora eram dentro. O pavor tomou conta. "Estão vindo! Saia daqui!" gritou o garoto ensanguentado, puxando Cleide pelo braço, mas Inês não se moveu. Seus olhos, enquanto olhavam para Alcindo, eram como um mar turvo. "Se você não disser a verdade agora, todo mundo paga. Confesse!" Cleide se virou, os sentimentos confusos dentro dela se misturando. O que ela não sabia sobre a vida que construiu? O que mais havia naquele emaranhado de segredos e mentiras? E mais importante, qual era o verdadeiro papel de cada um ali? Então, a porta principal da confeitaria explodiu de forma violenta, estilhaçando tudo ao redor. Vários homens armados invadiram como uma tempestade. O que estava por trás daquela joalheria de caos? Os olhares se fixaram em Cleide, como se ela fosse o centro de tudo. As amizades, os laços, nas promessas de amor, estavam se desmoronando como papel molhado. A verdade balançava em uma corda bamba, prestes a cair. E Cleide percebeu, nem tudo era o que parecia. A confusão reinava quando, bem no meio do tumulto, uma figura conhecida se destacou entre os invasores. Era Paulo, o homem que ela sempre desconfiou. Agora, sua presença fazia o chão tremer, e as peças do quebra-cabeça começaram a se unir de maneira terrível. O que ele tinha planejado, e acima de tudo, quem era realmente seu aliado. Assim que tudo parecia entrar no eixo, o homem encapuzado ergueu a faca. "Alcindo, você realmente pensou que poderia escapar? Isto acaba agora!" E enquanto a lâmina reluzia sob a luz, Cleide entendeu que a próxima fraqueza faria desmoronar não só a confeitaria, mas toda a sua realidade. E sua alma também. Cleide estava paralisada, sentindo o peso do suspense. O homem encapuzado pressionava a faca contra o pescoço de Alcindo,
e a tensão se acumulava como um fardo. O ar estava denso com a expectativa. Cada batida do coração de Cleide ecoava como um sinal de alerta. O que aconteceria agora? Os invasores já se espalhavam pela confeitaria, seus rostos distorcidos pela ira. Cleide só conseguia pensar nas consequências. O grito de Inês ainda pairava no ar, quando, de repente, a sirene se aproximou. A tempestade estava prestes a piorar. Enquanto o caos se desenrolava, Cleide olhou para o jovem ensanguentado. Seu olhar cheio de dor e determinação. Não é só sobre eles. Tem algo maior, Cleide. Ele murmurou, a voz mal saindo. Aquilo fez o coração dela disparar. O que ele queria dizer? Antes que ela pudesse perguntar, um disparo ecoou pela sala. O homem encapuzado levou a mão ao peito, surpreso. O quê? O olhar de Cleide seguiu o movimento e ela viu alguém emergindo do caos. Era Paulo, com uma arma fumegante na mão. A situação ficou ainda mais tensa. Eu não estou aqui para te salvar, traidor! Paulo gritou para Alcindo, seus olhos radiantes de uma verdade obscura. As palavras cortaram o ar e Cleide sentiu o chão tremer. As revelações estavam sendo empurradas a cada segundo. Cleide, eu nunca... Alcindo começou, mas a expressão no rosto de Cleide mostrava que ela não estava mais disposta a ouvir. Os ecos das lembranças da noite fatídica invadiram sua mente. O que mais estava oculto? Sem aviso, Inês avançou em direção a Paulo, a emoção queimando em seu olhar. Por que você fez isso, Paulo? Por que nos envolveu nisso tudo? A confusão reinava enquanto o caos aumentava. As balas uniam e a situação se tornava cada vez mais desesperadora. O jovem ensanguentado, agora em pé, gritou. A vida de todos está em jogo. Você precisa saber a verdade sobre a sua família, Cleide. Algo dentro dela se quebrou. Que verdade? Ela gritou, a voz cheia de frustração e desespero. Mas antes que alguém pudesse responder, o teto desabou em um estrondo, estilhaçando as luzes e fazendo o chão tremer. Um pedaço grande de concreto caiu e Cleide teve que se agachar, protegendo Cristina. O caos tomou conta e gritos ecoaram por toda parte. Era como se o universo estivesse respondendo à confusão. Assim que a poeira assentou, Cleide levantou a cabeça e viu algo que a fez parar de respirar. O jovem caído, o que antes estava à beira da morte, agora se levantava. Mas não era só isso. Ele se virou. E em seus olhos havia um brilho familiar. Cleide quase desmaiou ao reconhecê-lo. É você? Ela sussurrou. Ele tinha a mesma expressão de alguém que ela conhecia muito bem. Era o filho mais velho, supostamente morto naquela noite terrível. O silêncio foi cortado por um choque coletivo. Eu voltei para reclamar o que é meu. Ele disse com uma firmeza que reverberava nas paredes. Cleide se sentiu tonta, enquanto todos ali absorviam uma revelação explosiva. O que isso significava? As peças do quebra-cabeça estavam se reunindo, mas não da forma que ela imaginava. Não, não pode ser. Alcindo balbuciou, pálido, enquanto Paulo olhava para o jovem com temor. A confusão se consolidou em estados de choque ao redor. Você estava morto, Paulo exclamou, sem acreditar nos próprios olhos. A tensão se tornou palpável. Cleide estava em um turbilhão emocional. Como isso poderia ser real? Seu filho estava diante dela e ela não conseguia entender. E o que mais ele sabia? O que estava escondido nas sombras de sua própria família? Mas antes que pudesse perguntar, sirenes se aproximaram. Gritos de agentes de segurança invadindo o espaço.
O perigo estava se aproximando e trazendo à luz os segredos que tanto escondiam. A confusão se ampliava, e a única coisa certa era que tudo estava prestes a mudar. O que mais estava por vir? Quem era realmente seu aliado? As respostas estavam ao alcance, mas Cleide sentia o chão tremer sob seus pés. Ela precisava decidir. Seu mundo havia se transformado e as sombras do passado começaram a se erguer, prontas para revelar verdades que poderiam destruir tudo o que haviam construído. O jovem diante de Cleide, com os olhos cheios de algo entre dor e determinação, não era apenas uma figura do passado. Era a conexão viva com tudo o que havia sido perdido. Cleide sentiu uma onda de emoções a envolver. A incredulidade, o medo e uma esperança que mal ousava respirar. Mas o momento de clareza foi rápido, ofuscado pelas explosões de vozes e o rugido da confusão ao redor. Você estava morto! Cleide balbuciou, cada palavra carregada de um peso que quase a derrubava. E estado de choque tomou conta de cada um ali. Os invasores continuavam a avançar, mas agora tudo o que Cleide podia pensar era naquele rosto que ela amava e que achava jamais veria novamente. Eu voltei, mãe, ele disse, a voz grave reverberando com um peso desconhecido. Mas o que descobri é muito maior do que você imagina. Inês, quase como um reflexo do temor que Cleide sentia, olhou para o irmão com uma expressão de descrença. Do que você está falando? Como pode voltar assim, do nada? Nesse momento, uma onda de sons invadiu a confeitaria. Gritos, estilhaços de vidro e o som de armas carregadas. A tensão era quase palpável. Cleide sentiu um nó na garganta. O que seu filho poderia ter visto para estar tão carregado de verdades e não ditos? Mas, em um instante, tudo mudou. A panela da cozinha, que antes parecia inofensiva, voou em estilhaços pelo ar, como se tivesse sido lançada por alguma força invisível. E no meio da confusão, o homem encapuzado gritou: "Você sempre foi um estorvo, mas agora você vai pagar caro." Sua voz ressoou como um trovão e, com um movimento rápido, arrastou Alcindo para frente, perto de Cleide. "Não!" Cleide gritou, seu coração disparando. Mas a cena se desenrolou rapidamente. O homem encapuzado, em um ato desesperado, ergueu a faca e, com um movimento quase automático, a cravou no peito de Alcindo. Um grito sufocado escapou dos lábios de Cleide, enquanto o mundo girava em um torvelinho de horror. Os olhos de Alcindo encontraram os de Cleide por um último momento. Uma mistura de raiva e dor, antes de ele desabar ao chão, a vida quase escapando de seu corpo. A imagem crua daquela cena, o sangue se espalhando pelo chão como tinta vermelha em um quadro, congelou o tempo. O eco do que havia acontecido naquela fatídica noite parecia rir em seus rostos. Cristina, em estado de choque, ficou paralisada, o horror abarcando-a, e logo em seguida, os invasores avançaram. O jovem havia se aproximado mais. Sua mão segurou a de Cleide com força. Um gesto de conforto, mas também de urgência. "Precisamos sair daqui", ele disse, a voz intensa, cortando através da confusão. Os rostos ao redor estavam distorcidos por medos e confusões. Mas Cleide sentiu um novo impulso. "Sim, preciso ir, preciso." As palavras dela saíram em um sussurro abafado, enquanto ela puxava Cristina para perto. O clima estava carregado e Cleide finalmente olhou para Paulo. Aquele homem, visto como traidor e possível salvador. Você sabia que isso aconteceria?" A pergunta saiu quase sem forma,
mas a carga emocional era pesada. Eu só queria te proteger, Cleide! Paulo gritou, mas sua expressão mostrava algo mais. Arrependimento? O que mais estava escondido? Antes que pudessem fazer qualquer movimentação, um som ensurdecedor cortou a sala, como um raio em um dia claro. A porta de entrada explodiu e homens armados invadiram, oferecendo um novo nível de terror. Cada um parecia mais decidido a encontrar respostas a qualquer custo. E foi então que Cleide se lembrou das palavras do jovem. A verdade é muito maior do que você imagina. E enquanto seus olhos vasculhavam o ambiente, agora abarrotado de caos, ela percebeu. A verdade poderia significar não apenas a revelação de segredos familiares, mas algo ainda mais profundo. Algo que envolvia o próprio destino dela e o de sua família. What mais você escondeu? A pergunta ecoava na mente de Cleide, e enquanto o peso da dor a envolvia como um manto, o destino parecia se aproximar como um lobo faminto à porta. A única certeza era que todos estavam a um passo. O que mais eu tinha para contar? E como essa nova verdade mudaria tudo o que conhecia? A cena estava caótica. Cleide sentiu o mundo girar ao redor dela. Alcindo desabou no chão, a vida se esvaindo dele como areia entre os dedos. O olhar horrorizado de Cristina a atravessou, e Cleide sabia que o tempo havia se esgotado. Com um impulso desesperado, ela segurou a mão de Cristina e correu, puxando-a para longe do horror. Naquele instante, um estrondo ensurdecedor irrompeu do fundo da confeitaria. O jovem que se autodenominara como seu filho olhou para Cleide com um misto de determinação e dor. Mãe, precisamos descobrir a verdade. Tudo isso está conectado. Os gritos dos invasores ecoavam pelas paredes. Cleide, ainda chocada com tudo o que havia acontecido, não sabia se poderia confiar nele. Mas ele era parte do seu passado, parte da sua esperança. A adrenalina ulçava nas veias. O que você sabe? Ela perguntou, sua voz mal conseguindo se manter firme. Mais do que você imagina. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Havia um plano. E ele está de volta, para se certificar de que não escapamos. O olhar do jovem era intenso, e sua determinação era um farol em meio à escuridão. Cristina apertou a mão da mãe. Sua expressão, um misto de medo e coragem. Doces memórias da confeitaria agora eram um campo de batalha. A ideia de que tudo o que haviam construído poderia ser destruído de uma só vez a fez tremer. Mãe, precisamos agir! Agora! Cleide olhou para os rostos ao seu redor, rostos cheios de desespero, traumas a serem resolvidos. Ela focou em Inês, que observava a cena com um olhar apavorado. Inês, você tem que nos ajudar. Vamos, não temos tempo. Ela percebeu que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar lentamente. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser revelada. Juntas, elas correram para a saída. Mas antes de alcançá-la, Paulo bloqueou o caminho. Espere! Essa não é a solução! Ele olhou para os olhos de Cleide, implorando por compreensão. Você me traiu, Paulo! Eu fiz o que achei que era certo. Há forças maiores em jogo. Você não sabe com quem está lidando. Os invasores se aproximavam. E Cleide sentiu sua coragem se esgotar. Mas ela se lembrou do que perdi e do que estava lutando para proteger. Sem hesitar, empurrou Paulo para o lado e, com outras duas mulheres à sua frente, saíram pela porta da emergência. Gritos e balas ecoaram atrás delas, mas a determinação estava viva. Uma vez do lado de fora, o ar frio a envolveu
e as luzes piscantes dos carros de polícia se tornavam frequentes. Cleide precisava ser forte. "Cuidado! Eles estão atrás de nós!" gritou. Mas uma certeza bretava em seu peito. O legado dela precisava continuar. Enquanto corria, o jovem olhou para Cleide e, num quase sussurro, disse: "Mãe, eu vou descobrir a verdade. Vou te ajudar a se libertar desse pesadelo." Uma parte de Cleide aninhou esperança, mas a outra temia o que eles poderiam enfrentar. Por fim, as 4 mulheres chegaram ao quarteirão vizinho. O sol começava a despontar no horizonte, trazendo uma luz trêmula. Cleide virou-se para as outras 3 e, com lágrimas nos olhos, disse: "Estamos juntas nisso. Vamos desvendar a verdade, não importa o quê." O barulho de sirenes interrompeu a determinação no ar. O que viriam a encontrar a seguir era incerto, mas ela sabia que não estava sozinha. Elas tinham umas às outras, e isso era tudo o que precisavam. E assim, enquanto o novo dia surgia, uma pergunta pairava no ar: que verdades ainda estavam por vir? E o que isso significava para o futuro delas? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos a trazer conteúdo incrível para você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.